Quando você ouve essas palavras, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o que vem à sua mente? Um lugar sombrio? Um momento de dor? Um sentimento de abandono? Agora imagine que esse vale não seja apenas uma figura de linguagem. Imagine que ele seja real, um desfiladeiro árido, profundo, onde as sombras se estendem como mãos invisíveis e onde Davi, antes de ser rei, pode ter caminhado à beira da morte. Neste vídeo, vamos investigar uma das imagens mais poderosas da Bíblia, o Vale da Sombra da Morte. Ele é só uma metáfora espiritual? Ou Davi estava descrevendo um lugar que qualquer um poderia visitar ainda hoje entre Jerusalém e Jericó? Prepare-se para uma jornada que mistura fé, arqueologia, poesia e revelação. Para entender o que esse vale significa e o que ele revela sobre Deus, precisamos começar pelo texto onde tudo isso nasceu. Poucos textos na história da humanidade tocaram tantos corações como o Salmo 23. Não importa a idade, o idioma ou a fé da pessoa, esse salmo atravessa o tempo como um sussurro divino em meio ao caos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essas palavras tão familiares já foram murmuradas em funerais, memorizadas por crianças, gravadas em placas nas casas e sussurradas por soldados prestes a morrer. Mas o que talvez muitos não saibam é que o Salmo 23 não é apenas uma oração de fé. Ele é também um poema cuidadosamente construído. Davi, autor do Salmo, não escrevia por acaso. Ele usava imagens vivas, verdes pastos, águas tranquilas, cajado, óleo, mesa farta, e no centro desse poema, quase como um abismo, está o verso mais denso: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Este versículo é o ponto de virada do Salmo. É o momento em que a paisagem se escurece, onde o pastor e a ovelha entram em um território hostil, o vale. Mas que vale é esse? Seria uma imagem da alma ou uma lembrança real de um lugar onde o perigo era constante? Para responder, precisamos entender quem era esse homem que escreveu essas palavras e o que ele enfrentou antes de se tornar rei. Davi, pastor, guerreiro, fugitivo. Para entender o Vale da Sombra da Morte, precisamos entender quem foi Davi no momento em que escreveu essas palavras. Davi não nasceu rei. Antes de coroa, trono e palácio, ele foi pastor de ovelhas nas colinas secas de Belém. Imagine um jovem sozinho, guiando rebanhos por caminhos estreitos e silenciosos, onde lobos se escondiam entre as pedras e ladrões podiam surgir de qualquer canto. Ali, o cajado não era um símbolo espiritual, era uma arma de sobrevivência. E o vale não era apenas simbólico, era o lugar real onde ele enfrentava o medo todas as manhãs. Mas sua história ficou ainda mais intensa quando Davi foi ungido por Samuel e começou a incomodar o rei Saul. A partir daí, ele se tornou um fugitivo. Perseguido como criminoso, Davi passou anos escondido em cavernas e desfiladeiros do deserto da Judéia. Ele conhecia a geografia do medo como poucos. Sabia o que era passar dias entre rochas escaldantes, trilhas íngremes e noites sem luz, confiando apenas na presença de Deus. Esse cenário não só moldou seu caráter, como também deu voz à sua poesia. Quando Davi fala de um vale sombrio, ele não está inventando imagens distantes. Ele está escrevendo de memória. E é aqui que a investigação ganha forma. Se o vale descrito por Davi foi real, onde ele ficava? Existiria hoje um lugar que combina com a paisagem desse salmo? A resposta pode estar escondida entre as montanhas da Judéia, em um lugar chamado Wadi Kelt. Wadi Kelt, o Vale Real. Imagine um desfiladeiro estreito, serpenteando por entre montanhas áridas, onde o sol mal toca o chão e o silêncio pesa como pedra. Esse lugar existe. Ele se chama Wadi Kelt e está localizado entre Jerusalém e Jericó, exatamente na região onde Davi viveu, pastoreou e fugiu de Saul. Geógrafos, arqueólogos e estudiosos da Bíblia apontam Wadi Kelt como um forte candidato ao Vale da Sombra da Morte,
descrito no Salmo 23. Mas por quê? Porque esse não é um vale qualquer. Ele é fundo, escarpado e durante boa parte do dia permanece coberto por sombras. Com até 400 metros de profundidade em alguns trechos, seus caminhos estreitos eram utilizados por pastores e viajantes, mas também por bandidos e predadores. Era um local de passagem inevitável para quem saía de Jerusalém rumo ao deserto, mas um lugar onde ninguém queria demorar. O Wadi Kelt ainda existe hoje, e quem caminha por suas trilhas sente de forma quase instintiva que está num território hostil. O som do vento ressoa entre os paredões. As sombras se movem lentamente, como se tivessem vida própria. E tudo ali parece pronto para lembrar você do quão frágil é a vida. Monges cristãos construíram mosteiros nas encostas desse vale, acreditando que ali, no silêncio e no risco, era possível se aproximar da presença divina. Não é difícil imaginar Davi cruzando aquele cenário com suas ovelhas, ou fugindo em desespero, confiando apenas em Deus para não ser descoberto. O Wadi Kelt carrega não só as marcas do tempo, mas também os ecos da fé, e pode ser o ponto onde história e salmo se encontram com mais força. Mas, se o lugar existe, o que dizer da palavra? Será que o texto hebraico realmente aponta para um vale real? Ou há mais camadas escondidas nessa expressão? Chegou a hora de mergulhar na linguagem original da Bíblia e descobrir o que Davi realmente quis dizer. A linguagem do medo, o hebraico de Davi. A Bíblia, antes de ser traduzida para dezenas de idiomas, foi escrita em hebraico, uma língua rica, densa e profundamente simbólica. E no coração do Salmo 23, há uma palavra que carrega um peso que talvez nenhuma tradução consiga transmitir por completo. A expressão traduzida como Vale da Sombra da Morte vem do hebraico Tsalmavet. Essa palavra aparece cerca de 18 vezes no Antigo Testamento e literalmente significa algo como escuridão profunda ou sombra densa e mortal. Ela combina dois termos, tsal, sombra, e mavet, morte. Mas o mais interessante é que Tsalmavet não se refere apenas à morte literal. Ela descreve qualquer lugar ou estado de perigo extremo, escuridão emocional, abandono ou pavor existencial. É a sombra que cai sobre o coração humano quando não se enxerga a saída. É o medo que paralisa. É o vale, real ou simbólico, onde a presença de Deus é a única luz possível. Alguns estudiosos acreditam que Davi estava se referindo tanto a uma paisagem física que ele conhecia intimamente, como também ao sentimento espiritual que ela evocava. Nesse caso, o Salmo 23 se torna ainda mais poderoso. Ele não fala apenas de um lugar, mas de um estado da alma. E é exatamente essa união entre realidade e simbolismo que fez desse vale um ícone. Porque o que começou com Davi cruzou séculos, fronteiras e culturas, até se tornar um dos símbolos mais universais do medo humano. Vamos ver agora como esse vale continuou vivo, na fé, na arte e na cultura. O vale como símbolo universal. Com o passar dos séculos, o Vale da Sombra da Morte deixou de ser apenas uma expressão bíblica e se tornou um símbolo universal, presente em cerimônias religiosas, filmes, músicas, discursos e até no inconsciente coletivo. Ele representa aquilo que todo ser humano teme e todo ser humano enfrenta. O vale é o lugar do diagnóstico inesperado, o desemprego, a perda, o luto. O momento em que a vida parece desmoronar e tudo fica escuro. Não é por acaso que o Salmo 23 é recitado em funerais no mundo inteiro, inclusive por pessoas que nem necessariamente seguem a fé cristã. A frase ressoa porque fala a linguagem da alma humana. Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores do século XIX, escreveu que o Vale da Sombra da Morte não é um local permanente, mas um caminho. E se há sombra, é porque há luz por perto. Esse simbolismo também aparece em filmes como Pulp Fiction, músicas como Gangsta's Paradise de Coolio e até em jogos e literatura. O vale virou sinônimo de provação, mas também de travessia. E talvez esse seja o maior poder do Salmo. Mostrar que o vale não é o fim, é uma parte da jornada. Mas diante de tudo isso,
fica a pergunta mais importante de todas. Se esse vale fala sobre medo e escuridão, o que ele tem a ver com você hoje? A resposta está no próximo capítulo. Talvez você nunca tenha colocado os pés num desfiladeiro em Israel. Talvez nunca tenha visto com os próprios olhos a sombra que cai sobre o Ad Kelt. Mas será que você já passou por esse vale? Porque ele pode ter outro nome: diagnóstico, luto, traição, pânico, crise, silêncio de Deus. O vale da sombra da morte pode não estar em um mapa, mas ele atravessa a alma. É aquele momento em que tudo escurece, em que o caminho parece acabar e a voz de Deus parece distante. É quando a oração sai como um sussurro e você só quer saber se alguém ainda está te ouvindo. É aí que o Salmo 23 ganha vida, não como um texto antigo, mas como uma promessa viva. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa é a verdade que Davi aprendeu no vale e que ele quis deixar registrada para todos que viessem depois dele. Porque o vale não é só real, ele é inevitável. Mas Davi nunca disse que ficaria ali. Ele disse que andaria por ele. E quem caminha, atravessa. Agora que você conhece o lugar, o contexto e o simbolismo, chegou o momento de fechar essa jornada com a maior revelação de todas. O Vale da Sombra da Morte não é apenas um lugar geográfico, é onde termina a ilusão do controle e começa a confiança real em Deus. Davi passou por ele e nos deixou esse salmo como um mapa para os nossos próprios vales, porque mais importante do que onde estamos é com quem estamos. E é por isso que ele disse com tanta certeza: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Se essa mensagem falou com você hoje, compartilhe nos comentários qual foi o seu vale e o que você aprendeu ao atravessá-lo. Aproveite para curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui a Bíblia não é só lida, ela é vivida, investigada e sentida. E lembre-se, o vale existe, mas o pastor também, e ele caminha com você até o outro lado.